Uma das notícias que estava lá na internet desde ontem é que a série The Acolyte de Star Wars foi cancelada após a primeira temporada pela Disney. Como a série foi apresentada até agora, isto está a criar claramente uma divisão entre o fandom de Star Wars. I am Iron Man. You underestimate my power! Hello there. Olá a todos, bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM, e de maneira algo inesperada, a série The Acolyte, em português, foi cancelada pela Disney. Algo que deixou muitos perplexos e outros a festejar para a série ter sido cancelada. A verdade é que o cancelamento da segunda temporada nos deixa mais problemas que uma solução para a comunidade de Guerra das Estrelas. A decisão da Disney cancelar a série The Acolyte foi porque não teve um retorno do investimento de 180 milhões que fez inicialmente. Isto contradizendo as notícias anteriores de que a série estava a ser um grande sucesso para a plataforma do Disney+. Segundo as informações reveladas até agora, a série teve uma quebra significativa de audiência a partir do terceiro episódio da temporada. Episódio esse que, como nos devemos lembrar, é o episódio que faz o flashback para a história da Osha e da May. A série tinha recebido um bom review no que diz respeito a sites conhecidos como Rotten Tomatoes e por aí fora, em parte da comunidade de Star Wars apelar que a série era woke, para a interpretação de cada um do que foi apresentado. É certo que a série falha naquilo que nos foi apresentado no Star Wars Celebrations no ano anterior ao lançamento da série. The Acolyte prometia ser uma espécie de demonstração e explicação de como os Sith conseguiram enganar os Jedi durante o milénio e de como eles conseguiram destruir a Ordem Jedi por dentro e desse modo conseguir conquistar a galáxia, como foi apresentado nos filmes prequelas de Star Wars. É verdade, ao longo da temporada eu fui um dos que foi defendendo muito a série porque havia pontos até interessantes apresentados lá, sendo que focava numa das minhas eras favoritas de Star Wars, a Alta República. O problema chega mesmo com o episódio final, em que, tendo em conta que agora não temos uma continuação da série Acolyte, vamos ter claramente uma quebra do canon que nos foi apresentado até aqui. Isto falo por causa da aparição do Yoda, que é o ponto mais crítico que vai ficar em suspense. E o que eu não consigo entender até agora é o porquê de eles terem decidido em meter um cameo do Yoda no pós-créditos da série. Tipo, não faz qualquer sentido a aparição dele aqui. Se era para gerar mais entusiasmo para uma segunda temporada, claramente isso também não funcionou. Porque a aparição do Yoda neste momento, que decorre sensivelmente 100 anos antes do primeiro episódio, o Phantom Menace, gera aqui uma confusão de que o Yoda sabia da existência do Sith, porque vemos a Vanestra a estar na presença do Yoda e que supostamente antes disso ela confirma que vai falar com ele, sendo ele cabecilha máximo do Conselho Jedi. O que nos implica que ou o Yoda é um mentiroso e sabia da existência do Sith, isto no primeiro episódio, ou a Vanestra o engana e lhe conta uma mentira como contou ao resto do Senate. A rogue Jedi named Soul killed his accomplices. O que é, de ambas as maneiras, difícil de engolir, tendo em conta que o Yoda é um dos Jedi mais poderosos da saga de Star Wars e certamente ele iria desconfiar algo. Porque se pensarmos bem, até ao momento da aparição do Yoda, era tudo não fácil, mas era explicável. Tanto a aparição do Kid e Edmundi, que está lá num canto, basicamente enquanto eles estão a discutir, que os Jedi estão a morrer e não sabem o motivo, o que agora sabemos que é o Kimir, e sejamos francos, ninguém queria saber do Kid e Edmundi até a série sair, porque basicamente ele era conhecido apenas como o gajo no Phantom Menace, que dizia que os Sith estão extintos por uma milénia. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. E de repente se tornou um ponto muito discutido, tendo em conta até a sua idade e ano de nascimento. Coisa que não é canon desde que a Disney comprou o Star Wars, porque apenas há uma referência ao ano de nascimento, que é 92, se não me engano, 92 BBY, mas isso é apenas apresentado no livro do Legends, o que não é canónico neste momento para o universo Star Wars. Por isso a idade do Ki Mundi podia ser completamente diferente agora no canon. Portanto, isso é um ponto explicável. Outro ponto que gera frustração e não dá bem para entender o porquê é a aparição do Darth Plagueis no episódio final também. O Plagueis é um dos personagens mais interessantes na saga de Star Wars, em que apenas nos filmes temos uma referência a ele naquela conversa entre o Palpatine e o Anakin Skywalker, quando ele tenta convertê-lo para o lado negro, e sendo que o Darth Plagueis é o mestre do Darth Sidious, o Palpatine. Aqui claramente esta aparição foi apenas para dar um cheirinho do que podia estar a vir numa segunda temporada, porque eles fizeram claramente o episódio de maneira a que gerasse interesse para uma segunda temporada, mas também será um ponto que não vamos ter qualquer explicação de como é que eles vão resolver isso e ficar apenas assim. O que vai de acordo com as palavras do Palpatine a dizer se conhecíamos a tragédia do Darth Plagueis. Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Claramente a tragédia é que não vamos saber mais sobre ele, pelo menos na parte canon da Disney. Porque de lembrar que o livro dele é super interessante, recomendo a ler, mas é Legends neste momento, ou seja, não canónico. O terceiro ponto que me irrita sobre o cancelamento da série, porque apesar de tudo gostava de uma segunda temporada para explicarem estes pontos todos, é o verdadeiro destino da Vanestra, porque é certo que ela é uma personagem nova apresentada em termos de live action em Star Wars, mas ela é uma das personagens mais importantes e interessantes dos livros da Alta República. O último livro, se não me engano, da Alta República acontece
acontece 100 anos antes da série da Acolyte, porque a Vanestra neste momento na série tem 116 anos e ela sai da Ordem Jedi, algo parecido ao que aconteceu com a Ahsoka na série de Clone Wars, sai do Conselho Jedi porque deixa de acreditar naquilo que eles defendem. O que temos aqui, pano para mangas, durante 100 anos da vida dela, que não sabemos o que é que ela fez. E tendo em conta os pontos que nos foram apresentados durante a série, dá muito a entender que ela pode estar a cair, ou já caiu completo, para o lado negro da força. O que explicaria ela ocultar todos estes incidentes que estão a acontecer com a morte dos Jedi pelas mãos do Kimir e até a sua própria mentira perante o Yoda. O que seria interessante se ela fosse de facto já um Sith infiltrado no meio dos Jedi, explicaria talvez um dos poderes do Sith, que é mascarar a sua presença perante os Jedi. Logo a explicação seria que o Yoda não ia conseguir sentir a presença que ela é um Sith, tal como não consegue sentir a presença do Darth Sidious quando ele se infiltra no Senado de Coruscant. É certo, já foi anunciado que vai sair um livro sobre o passado da Vanestra com o Kimir, porque ambos estão ligados, porque há um easter egg no último episódio, não sei se é o último episódio, em que as costas do Kimir apresentam cicatrizes de um chicote, e sabemos que o lightsaber da Vanestra se transforma num género de chicote, que é o Light Whip, por isso há aqui um passado interessante, pelo menos entre os dois. O que seria interessante ver, por exemplo, na segunda temporada, coisa que já não vai acontecer. É certo que, como tudo em Star Wars, basicamente é lançado depois em livros e bandas desenhadas, ou até jogos quando eles fazem. O problema é que a série do Acolyte gera mais problemas do que até pontos de interesse para a franquia no seu todo. A meu ver, a série devia claramente focar na parte do Kimir e o porquê da sua origem Sith, ou até ser o primeiro Cavaleiro do Run, porque há um easter egg muito interessante quando ele perde o capacete durante o episódio 5, em que toca a música de fundo dos Cavaleiro Run, que é uma música retirada do episódio 8 de The Last Jedi, quando há a explicação do passado de Luke Skywalker com o Kylo Ren. Por isso, o Kimir poderia ser, e era muito mais interessante terem feito a série à volta disto, poderia ser o primeiro Cavaleiro do Run, porque ele no próprio episódio, no episódio 5, ele diz que podemos o chamar Sith, mas não é claramente a definição que ele se descreve a ele próprio, porque tudo o que nos foi apresentado durante a temporada é que ele não encaixa nas ideias de Jedi, mas também não diz que faz parte das ideias do Sith. What are you? I have no name, but a Jedi like you might call me Sith. What do you want? Freedom. The freedom to wield my power the way I like. Portanto, podia ser aqui a explicação dos Cavaleiros do Ren. Também, diga-se, é um ponto mais interessante que ficou por explicar das sequelas de Star Wars. Porque, para além disso, todo o fato dele, cicatrizes nos braços e tudo mais, faz lembrar uma página da banda desenhada em que eles mencionam o primeiro Cavaleiro do Ren, só que não tem lá o nome dele. E nem sequer sabemos o nome dele aqui na série, apenas conhecemos pelo nome civil, digamos assim, que é o Kimir. Só em si, nesta parte, a série já era muito mais interessante do que nos foi apresentado à volta da Osha e da May. Não que fosse uma história toda desinteressante, mas acho que não era a história principal que deviam ter focado na temporada, tendo em conta que a série nos foi apresentada como seria algo que ia focar na parte do lado negro, no Sith, e seria a primeira vez que íamos ver pelos olhos dos vilões da saga. A certo, e a coisa mais consistente que foi acontecendo ao longo da temporada é que esta série provavelmente é a mais divisiva entre a comunidade de Star Wars, em que muitos apelam para o cancelamento e retirada do canon da saga, o que com este cancelamento não está muito longe de fazer sentido devido aos problemas que ela causa para a franquia como todo, mas outros defendem, até um dos trends no Twitter neste momento, é o pedido para uma segunda temporada da série, coisa que eu não sei se a Disney vai claramente ouvir, porque neste momento a Disney, e segundo o que temos visto até agora, está claramente a cancelar projetos a torto e a direito. Claramente os últimos anos não têm sido famosos para eles porque estão a perder bastante dinheiro, aos bilhões mesmo, com B, que é de doidos. A série, como disse no início, tinha um orçamento de 180 milhões e tendo em conta a quebra da audiência após o terceiro episódio, possivelmente não justificou o investimento inicial. E tendo em conta que é um ponto tão específico da quebra da audiência na série, eu volto a focar que talvez o problema está em ser um episódio prequela completo, porque um dos problemas que tenho com a série do Acolyte é a maneira como está editado. Tipo, a meu ver, não faz muito sentido termos um episódio completo de flashbacks. Fazia muito mais sentido editar o passado da Osha e da May durante os 8 episódios da temporada e tornando o suspense muito maior dessa maneira. Desse modo, o episódio em si foi um bocado massivo e até, digamos, secante, porque foi muita exposição ao passado das duas, tendo em conta que o passado das duas não era a parte mais interessante da temporada, sendo que o Sith, em que eles pouco focaram, era a parte mais interessante. Outro ponto que tenho visto é que mesmo fãs casuais apenas veem as séries e os filmes, ou mesmo até próprios casuais que começaram a ver Star Wars só por causa da série da Acolyte, perderam interesse numa segunda temporada depois da morte do Sol, que foi um dos personagens com mais destaque e mais interessantes durante a temporada. Isto leva-me a pensar e a incorporar ainda mais o que disse quando a série acabou, que foi como é que eles deixaram sair a série cá para fora em termos de edição. É que não precisávamos, tipo, trocar muito o que eles apresentaram, mas a edição fazia muita diferença aqui, porque um dos pontos fortes da série, e arrisco-me a dizer até da franquia,
são as lutas apresentadas aqui na temporada, em que são claramente uma das melhores de tudo o que já vimos até agora. São bastante interessantes. O problema é mesmo a edição da série e o plot que eles resolveram criar para isto, sendo que é um pouco mais tipo de um policial e que tens um polícia, que neste caso é um Jedi, que é o Sol, que viram fora da lei e começa a matar colegas de trabalho. Pelo menos foi essa a explicação que a Vanestra deu ao conselho. Com isto dito, cancelamento da segunda temporada, volto a frisar, gera-nos mais problemas do que pontos de interesse, e é apenas triste ver de como a série, que eu estava bastante entusiasmado para ver, pegava na Alta República, pelo menos no fim dela, acabou por ser uma completa desgraça, tanto para a fanbase, que dividiu ainda mais o que é uma comunidade bastante dividida, porque toda a gente sabe como é que é os fãs de Star Wars, uns gostam de prequelas, outros dos originais, outros de sequelas, que eu não sei quem é que vai gostar muito das sequelas, tem muitas falhas. Mas pelo outro lado, dizer que a era da Disney é apenas uma desgraça e que só nos traz coisas más, não é bem assim, porque apresentou-nos o Mandalorian, pelo menos a primeira e a segunda temporada, a terceira foi um bocadinho já ao lado, muito por interferência da Disney, e outra das séries que é mais badalada neste momento é Andor, que também vai de acordo com um dos filmes mais bem cotados entre a comunidade, que foi Rogue One. A Ahsoka, que eu adorei bastante, lá está, volta a dividir a comunidade, mas a Ahsoka gosto bastante pessoalmente porque toca mais na parte mitológica de Star Wars, enquanto Andor é uma cena mais real e à terra. Mas pronto, esta é a minha opinião e explicação de tudo o que causa o cancelamento da série da Acolyte, por isso agora quero ouvir a tua opinião, ou ler neste caso, aí nos comentários o que é que achas sobre o cancelamento da série. Achas que a Disney nos devia ter dado uma segunda temporada para explicar pelo menos estas pontas soltas que nos foram introduzidas aqui, ou achas que esta foi completamente a decisão certa e que a Acolyte nem devia ter vindo para os pequenos ecrãs e deve ser retirada do canon? Quero saber a tua opinião aí abaixo, e se gostaste deste vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal, e para o caso de teres interesse na origem das bruxas Brandok, que foram apresentadas aqui na série, eu fiz um vídeo onde podes ver aqui, as bruxas em si foram baseadas num outro culto apresentado no Legends. Se quiseres apoiar o canal, podes passar em lojageek.net, onde tenho t-shirts tipo esta e outras coisas de Star Wars ou até outros universos que possas gostar. Desse modo eu agradeço o teu apoio. Visita 3descrom.pt, onde eu partilho os principais destaques diários do mundo geek. Eu sou o PM e eu vejo-te por aqui. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!